Vambora! Vambora! Vai! Quarta-feira, Switch TV Show tá no ar. 17 de setembro. Vambora! Começar aqui as brincadeiras de hoje. Falar sobre a divisão Sudeste, né? Seguir as nossas prévias. Já falei sobre a divisão Central. Já falei sobre a divisão do Atlântico. Bora falar sobre a Sudeste. E falar um pouquinho sobre mercado também, que tem novidade. Kawhi, né? Bastante coisa pra falar hoje. E vambora, né? Vambora. Antes, só quero lembrá-los da parceria do canal com a Centauro, né? Pra quem não sabe, canal Switch TV BR é parceiro da Centauro, tá? E aí, com essa parceria, eu tenho, né, o famoso cupomzinho de desconto, né? Cupom SWITCH10. Você vai lá na Centauro, aplica o cupom em, né, produtos vendidos e entregues pela Centauro. E aí você consegue um descontinho maravilhoso de 10%. Por exemplo, né, vou falar sobre a divisão Sudeste hoje, né? Quem é que tá na divisão Sudeste? Quem é um dos principais representantes da divisão Sudeste? O Miami Heat. Aí você vem aqui na Centauro, você vem aqui, ó, nessa bela camiseta do Heat, né? Você que tem um filhinho aí, ó. Você vem nessa camiseta aqui do Heat, linda, pro seu moleque. Você paga nela, no Pix, R$ 35,99. Tá? O que já é um preço maravilhoso, né? Tá chegando o aniversário do seu moleque, você quer dar um presente pra ele? Você tem um sobrinho, você tem... Enfim, você tem uma criança que você queira presentear, uma criança da sua família, você vem aqui, ó, R$ 35,99, você já compra. Essa camisa é linda. Isso aqui é lindo, tá? Isso aqui é lindo. Se você aplicar o cupom SWITCH10, você tem mais 10% de desconto aqui, velho. Mais 10%. Tá ligado? Então, bichão, é uma oportunidade maravilhosa que você, mano, é só aproveitar. Ah, Luiz, mas eu não quero comprar presente pra criança, pô, quero comprar um negócio pra mim. Beleza, você vem aqui, ó. Ó, olha aqui, bichão. Olha aqui as opções. Aqui, ó, calção, bermuda do Heat. Aqui, ó, vendido e entregue pela Centauro. Você vem. R$ 89,99 no Pix. Bota o cupom SWITCH10 aqui, você tem mais 10% de desconto. Então, meu amigo, cara, não tem como. Tem que aproveitar, vai na Centauro, dá uma explorada, dá uma olhadinha, né, em tudo que eles têm à disposição, que não é pouca coisa. Bota o cupom SWITCH10, né, SWITCH10, SWISH10, tudo junto, se o produto for vendido e entregue pela Centauro, e ganha 10%, mano. E de quebra, por você utilizar o cupom SWITCH10 na sua compra, você ajuda o canal, porque uma pequena parte do valor do produto que você adquirir usando o cupom volta pro canal, tá? E ajuda, né, a manter toda a estrutura da Switch Enterprise. Então, aproveita, dica tá dada, cupom SWITCH10, vai lá na Centauro e aproveite, tá bom? E é isso, né? Esse era o recadinho. Vamos aqui então começar a brincadeira. Antes de entrar de fato na prévia da divisão Sudeste, tem duas notícias que eu quero comentar, né, para abrir o programa. Uma é sobre o Kawhi, né? Mais informações saíram sobre a situação do Kawhi Leonard, que a cada notícia se prova cada vez mais um trambiqueiro, né? Realmente, Kawhi Leonard é o rei do trambique. É o rei do trambique. Então,
comentar sobre essa notícia que saiu sobre o Kawhi e comentar também sobre a notícia, na real nem uma notícia, né, uma opinião que foi dada pela ESPN sobre o Phoenix Suns. E é uma opinião que eu discordo e eu quero trazer aqui pra gente debater rapidinho. Então, roda a vinheta e aí a gente já começa, né, com esses tópicos e aí depois a gente realmente vai passar pra análise da divisão sudeste da NBA. Vamos lá, cara. Peraí, deixa eu só... Oh, meu Deus. Ai, pera aí. Ai, beleza. Nossa, o que eu tava apanhando aqui do Google Chrome é brincadeira. Ó, vamos lá, cara. Vamos começar já falando sobre o rei do calote, Kawhi Leonard. Né? Todos vocês já sabem o que tá acontecendo, né? Sobre as denúncias que vêm sendo feitas sobre o Kawhi, sobre ele ter aí, né? Armado um esqueminha com uma empresa para ganhar dinheiro por fora. Aspiration. Empresa essa que teria ligações com o Steve Ballmer, que é o dono do Clippers, enfim. Vocês estão ligados em tudo isso. O que saiu nessa semana, né, informação do Baxter Holmes, é sobre um outro trambique que o Kawhi teria tentado fazer, só que com o Lakers. Já havia sido falado que o Kawhi, né, e seus representantes, né, o seu tio Dennis, né, o tio Dennis é o cabeça dos trambiques, né. Já havia saído, né, que o Kawhi tentou, né, algumas coisinhas ali pra ficar em Toronto, teria exigido parte do time ali da NHL, de Toronto, ele queria ser, né, um dono ali minoritário, teria exigido mais uma graninha por fora, isso já foi falado. E aí o Baxter Holmes chegou com a informação de que o Kawhi teria tentado também algumas coisinhas para ir pro Lakers em 2019. Né? Depois de ter sido campeão em Toronto, o Kawhi Leonard foi agente livre. Né? Foi agente livre. E foi muito falado na época que o Kawhi poderia ir pro Lakers. Que ele queria ir pro Lakers, que ele queria ir pra Los Angeles. Acabou que ele não foi, acabou assinando com o Clippers. Aparentemente, tiveram alguns motivos, né, pra ele escolher ir pro Clippers. Não foi só porque ele queria pra lá, né? E aí o Baxter Holmes fala que algumas exigências que ele teria feito pra ir pro Lakers seriam as seguintes: ser dono de uma parte da franquia, ou seja, ele queria ser dono de uma parte do Lakers pra ir jogar no Lakers, o que é um conflito de interesse inacreditável, né? Ele queria acesso ao avião privado do time a qualquer momento. Não é que ele queria, não, eu quero, né, um voo quando eu quiser pra qualquer lugar que eu quiser. Não, ele queria ter o avião do Lakers. Ele queria ter acesso ao avião do time, tá? E aí, deixando claro que aqui eu tô falando que o Kawhi queria, mas eu acho que é coisa do tio dele. Eu não acho que é o Kawhi, com certeza não foi o Kawhi que chegou na Jenny Bus e fez essas exigências, não. Muito provavelmente foi o tio Dennis que fez isso por ele, né? Pelo Kawhi. Só pra deixar claro. Então ele queria ser dono de uma parte do Lakers, ele queria ter o acesso ao avião do time quando ele quisesse, ele queria uma nova casa, o que dentre os pedidos dele é o mais aceitável, né? E ele queria receber dinheiro de publis e propaganda sem fazer nada, o que é exatamente o que teria acontecido com a Aspiration, que botou uma grana violenta na mão dele, sem ter exigências dele retribuir de alguma forma, seja com um post no Instagram, seja com uma campanha publicitária. Não, ele só ganhou a grana, só ganhou os milhões dele e não teve nenhum retorno.
Ele queria que o Lakers aceitasse fazer esse tipo de coisa também. E aí é falado, né, que a Jeanie Buss recusou as exigências, citando a ilegalidade delas. Né, o que foi uma decisão, obviamente, muito acertada por parte da Jeanie Buss. Uma das poucas decisões que eu julgo acertadas da Jeanie Buss, inclusive. Né? Nessa ela acertou. Né, porque não existe você dar isso para um jogador, por melhor que o jogador seja. Não existe você vender parte do time para ter o jogador no seu time. Isso é bizarro, ainda mais na NBA, onde isso é totalmente proibido. Tá ligado? Mano, na NBA, o jogador em atividade, ele não pode comprar um outro time. Por exemplo, o LeBron. O LeBron ele tem a vontade de ter um time em Las Vegas. Enquanto ele estiver jogando, ele não pode ser dono minoritário de um time em Las Vegas. Quem dirá, então, o cara ser dono do time que ele joga? Ter parte do time que ele joga. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Só que, segundo aí o Baxter Holmes, o staff do Kawhi achou de boa pedir isso. Cara, mano, é inacreditável o que tá acontecendo com o Kawhi Leonard, mano. É inacreditável. A cada informação, tipo, a situação vai piorando, tá ligado? Chegou num ponto onde, sendo sincero, a menos que o Kawhi e a equipe dele de advogados tenha ali um trunfo bizarro na mão, que, né, que consiga provar que tudo que tá saindo é mentira, a menos que ele tenha um exódio ali pra soltar, mano, é quase impossível ele conseguir se defender disso aqui, mano. E eu vou te falar, o fato dele ainda não ter se pronunciado sobre o caso me dá a sensação de que, mano, realmente isso tudo aconteceu, porque o Steve Ballmer, no dia seguinte às denúncias ali do Pablo Torre, ele já veio a público pra se defender. Tô falando que o Steve Ballmer é inocente, que o Steve Ballmer não fez nada? Não tô falando isso. Até porque as acusações que foram feitas, né, meio difícil acreditar que o Steve Ballmer não sabia de nada que estava acontecendo com o Kawhi e a Aspiration, ainda mais pelo fato do Steve Ballmer ter investido na empresa, né? Aquele caso ali, onde o Kawhi tinha para receber 1,7 milhões da Aspiration, a Aspiration não tinha como pagar, e aí o vice-dono do... O vice-dono é foda, né? Mas o coproprietário do Clippers chegou e aportou 2 milhões na Aspiration, sem ter nenhuma razão aceitável, já que era uma empresa falida, cara, aquilo lá compromete muito a defesa do Steve Ballmer. Do tipo, mano, por que você investiu... Você não, né? O seu sócio investiu 2 milhões numa empresa falida, um valor que... muito parecido com o valor que o Kawhi tinha pra receber. Tá ligado? Então eu não tô falando que o Steve Ballmer é inocente. Mas, mano, ele chegar no dia seguinte e se defender, passa uma sensação de que, tipo, pelo menos ele deve ter algum aparato pra, né, na hora ali do júri, tentar se defender. Porque o cara não ia na televisão sem ter nada, sem ter alguma contraprova. O Kawhi não falou nada. Os agentes do Kawhi não falaram nada. O tio Dennis não falou nada. E aí, é duas opções. Ou eles estão muito tranquilos de que não tem nada a provar, ou eles simplesmente não têm como provar que é tudo mentira. Sacou? É uma situação absurda isso aqui, velho. E essas exigências, mano. E isso me faz pensar. O que mais? Né? O que mais ele teria ganho do Clippers? Porque assim... Ele fez essas exigências pro Lakers. Ele fez essas exigências pro Raptors. Quais foram as exigências pro Clippers? Se isso aqui for verdade, ele deve ter exigido a mesma coisa.
E aí eu questiono, será que o Kawhi é dono de uma parte do Clippers? Será que se for passar um pente fino, vai descobrir que o Kawhi tem partes do Clippers? Será? Não sei. Não sei. Porque, ó, receber dinheiro por fora, sem fazer nada, aparentemente ele conseguiu. Ter o Paul George chegando no time, que é uma exigência que ele fez pra todo mundo, que ele queria jogar com o Paul George, o Clippers deu o Paul George pra ele. Será que o Kawhi tem acesso ao avião privado do Clippers quando ele quiser? Será que o Kawhi é dono de uma parte do Clippers? Não tô falando que ele é. Mas eu tô questionando. É foda, cara. Eu tô muito intrigado pra saber quais vão ser os desdobramentos disso. Porque chegou num ponto, irmão, onde não tem como mais ignorar. Isso aqui vai ter que ser muito bem apurado. A NBA vai ter que tomar alguma atitude em relação a isso. O Adam Silver, de início, falou que não fazia ideia de quem era a Aspiration, de que foi pego de surpresa e tal, de que nunca ouviu falar da Aspiration. Só que aí ontem já veio gente falando, né, a galera, né, do Twitter, falando que não tinha como o Adam Silver não saber da Aspiration, porque todo contrato de publicidade que o jogador assina tem que passar pela NBA. Então o Adam Silver dificilmente não saberia desse contrato do Kawhi com a Aspiration. Então ele sabia da Aspiration. Por que no começo ele falou que não sabia, então? São questionamentos que estão sendo feitos e vão ter que ser respondidos em algum momento. E se for comprovado que o Kawhi, de fato, fez isso tudo mesmo, de que o Kawhi recebeu dinheiro por fora, de que o Kawhi, sei lá, é dono de uma parte do Clippers, enfim, e o Clippers foi, né, cúmplice disso, mano, vai haver, já está havendo, né, uma pressão forte pra uma punição ser aplicada, uma punição severa. A galera tá falando muito, pô, banimento, será que no momento em que passa uma moto absurda aqui na minha rua, pelo amor de Deus, irmão, 8 da noite, tá andando de moto numa quarta-feira, que porra é essa? Enfim, tava falando de banimento, pô, vai banir o Kawhi se for provado que é verdade, que as acusações são verdadeiras. Banimento eu acho forte, tá? Eu acho difícil a NBA banir o Kawhi. Não acho que vai banir. Mas eu acho que pode sim haver uma suspensão pesada, tá? Uma suspensão pesada. Não sei se uma suspensão de uma temporada inteira. Mas alguma suspensão vai ter que ser aplicada se o mínimo. O mínimo é uma suspensão pesada. E em relação ao Clippers, mano, vai ter que punir esses caras com multa, com perda de escolha de draft, porque, velho, é uma parada muito séria, mano. É uma parada muito séria. Tá ligado? E é uma parada que abre precedentes pra gente questionar outras coisas também, né? Será que foi oferecido algo do tipo pro Paul George? Pra ele ir pro Clippers? Paul George era junto do Kawhi, o free agency mais... né? Não era o free agent, porque não era free agent, mas era um dos nomes mais cobiçados no mercado naquela janela. E o Clippers conseguiu. Né? O Paul George estava voando no OKC. O que fez o Paul George querer sair do OKC? Foi só pra jogar com o Kawhi? Foi só pra ir pra Los Angeles? Será que não teve um incentivinho a mais? Abre precedente pra gente questionar isso. Abre precedente pra gente questionar isso. James Harden e pro Clippers. Será que não houve algo ali a mais? Não sei. Não sei. Abre precedente. Abre precedente. Tá ligado? Essa troca do Luka pro Lakers. Se investigar, será que não vai ter alguma coisinha ali? Troca estranhíssima, né? O Luka do nada ser trocado. Aí os teóricos da conspiração já vão, né, elaborar milhões de teorias, porque abre precedente, mano. Então a NBA, ela precisa ser severa na punição. Pra dar uma resposta do tipo, isso não vai ser tolerado aqui, rapaziada. Isso não vai ser tolerado. Não façam isso. Não façam esse tipo de acordo. A NBA vai precisar aplicar uma punição.
Porque não é só o público que vai pressionar a liga por uma punição. Os donos das outras 29 franquias também vão pressionar. Porque é aquilo. Pô, se não dá nada, eu vou fazer isso também. Eu tô aqui... Só um exemplo. Eu tô aqui em Milwaukee. Preciso fazer um free agent assinar comigo. Ah, irmão, vou oferecer pra ele uma puta grana por fora. Ó, no papel você vai ganhar 20 milhões por ano, mas por fora eu te pago 30. Te bota aí num acordo publicitário com a empresinha aqui fantasma, te boto 30 milhões na sua mão a mais por fora. Vem aqui pra Milwaukee. Os caras vão fazer isso, por quê? Porque se o Steve Ballmer pode, eu também posso. Também sou dono de franquia. Ué. Tá entendendo? Então, chegou num ponto, cara, onde a NBA vai ter que tomar uma atitude severa. Tá ligado? Se tudo for provado verdade. Mas é igual eu falei. É muito difícil isso tudo ser mentira. Eu acho muito difícil que o Pablo Torre, que é um cara que tem o nome aí, que tá no The Athletic, eu acho muito difícil ele inventar isso tudo. Eu acho muito difícil ele entrar no embate com um cara como o Steve Ballmer, que é um dos homens mais ricos do mundo. Eu acho muito difícil ele entrar no embate com um cara desse sem ter provas convincentes. Sem ter bala na agulha pra provar o que ele tá questionando. Tá ligado? Então eu tendo a acreditar no que o Pablo Torre tá publicando. Entendeu? Enfim. É uma loucura, é uma doideira o que tá rolando e... Cara, o Kawhi trambiqueiro, mano. Quem diria, né? Cara quietinho, né? Jogador... mó low profile. Aí descobri que o Kawhi é o rei do trambique, né? Ele, e o tio dele, né? Principalmente o grande tio Dennis. Enfim... Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Antes de entrar na análise da divisão Sudeste, eu só quero comentar sobre uma outra coisa que saiu hoje, que foi isso aqui, mano. Postagem aqui do Coast to Coast, onde eles trazem o seguinte, que a ESPN coloca o Phoenix Suns como o pior time da NBA hoje, pensando na próxima temporada. E aí tem as aspas da ESPN. O Suns não tem pique de primeiro round que possam ser trocadas pelos próximos 7 anos e vão pagar 23 milhões nos próximos 5 anos para um jogador que não está no time, que é o Bradley Beal. 3 anos atrás, Phoenix era o terceiro melhor time no nosso ranking, com uma base sólida de bons jogadores, picks de draft e jovens. É aquele Phoenix Suns de Chris Paul, de Devin Booker, de DeAndre Ayton, de Mikal Bridges, de Cam Johnson, que tinha um monte de pick de draft, que foi tudo pro ralo, né, por conta da troca pelo Durant. E aí ele termina. Isso não existe mais. E de fato não existe. De fato, o Phoenix Suns hoje é um time que não tem pique, que não tem grandes jovens, né, que podem ser lapidados. O Maluat tem um potencial interessante, mas eu não acho que ele tem potencial para ser um All-Star. Enfim, acho que o Maluat tem um potencial de se tornar um pivô longevo na liga, mas não de ser um All-Star, tá ligado? Não é um Cooper Flag. Não é um moleque que... ele pode ser o futuro da franquia. Não é. Não é. Né? O Phoenix Suns, então, não tem nenhum jovem desse nível. Não tem escolha. Tem essa grana que vai ficar presa aí, né? Do Bradley Beal. Vai ficar presa por 5 anos. Tem um Devin Booker que assinou uma renovação ridiculamente cara pra caralho, né? Eu entendo ele ter ganhado essa grana. Tá? Eu não acho que ele não merece essa grana. Eu acho que merece. Mas é uma grana absurda que o Phoenix deu na mão dele. É um contrato que o Phoenix Suns não vai conseguir se livrar. Ninguém vai trocar pelo Booker com esse contrato que ele tem. Não vai. Pegou o Jalen Green, que é um cara que tá em baixa. Que eu, sinceramente, não sou fã. Não acho que ele vai ser um... Meu Deus, o Jalen Green vai ser o cara do Phoenix Suns. Não acho, tá? E de fato, o Phoenix Suns hoje é um time que tá, mano, num limbo absurdo. Mas agora, dizer que o Phoenix Suns é o pior time da NBA, aí eu já acho que é um exagero tremendo, tá? Pensando em bola jogada, basquete, quadra, eu acho que o Phoenix Suns vai ser um time que vai competir,
né? Não acho que vai pra pós-temporada, até porque no Oeste é muito difícil, tá? Pegar top 10 nesse Oeste, irmão, é absurdamente complicado. Então acho que o Phoenix não vai pegar top 10, não vai pra playoff, mas não vai ser um time de tanque, não vai ser um time de 15, 16 vitórias, não vai ser. Acho que o Phoenix Suns vai ser um time minimamente competitivo, vai ganhar jogos, acho que com, né, com o Devin Booker ali e tal, com o Maluati, com o Mark Williams, com o próprio Jalen Green, Dillon Brooks. Acho que é um time que pode entregar um basquete bem jogado, entendeu? Então, eu não acho que o Phoenix vai ter a pior campanha da NBA. Então, não vai ser o pior time, pensando em quadra. Agora, se a gente for analisar perspectiva, capital de draft, pensar em futuro, aí beleza, aí é um time que tá, né, bem mal posicionado pro futuro. Mesmo tendo um Igodaro, mesmo tendo o Ryan Dunn, mesmo tendo um Maluati, que são bons jovens. Mas igual eu falei, não é nenhum jovem com potencial de ser o novo rosto do time, de ser o início de uma nova era. Não. Pelo menos hoje eu não vejo esse potencial nenhum. Então beleza. Aí sim, aí é um dos times que, pensando em futuro, é talvez o time que seja pior posicionado. Porque você vai pegar, por exemplo, Wizards, Jazz, Brooklyn, são times com muitos jovens, são times que têm capital de draft, são times que têm ativos para troca, né? Ativos bons. Então são times que, pensando no futuro, de fato estão melhores posicionados do que o Phoenix. Mas, pensando nessa próxima temporada, pensando em vitórias, pensando em basquete jogado, eu discordo que o Phoenix Suns é o pior time, tá? Eu discordo nesse sentido. Tá? E aí eu quero que você comente. Você concorda que o Phoenix Suns é o pior time da NBA para essa próxima temporada? Você concorda que o Phoenix Suns, pensando no futuro, é o que está pior posicionado? Porque são duas discussões diferentes. Comenta aí que eu quero saber. E agora sim, vamos de fato entrar na prévia da divisão Sudeste. Vamos seguir as nossas prévias. Se você não assistiu as minhas prévias para a divisão do Atlântico e a divisão Central, dá uma olhadinha, tá? Nos últimos episódios do Switch TV Show. E aí hoje vamos aqui falar sobre a divisão Sudeste, que tem como seus integrantes esses 5 times: Atlanta Hawks, Charlotte Hornets, Miami Heat, Orlando Magic e o possante Washington Wizards. Esses são os integrantes da divisão Sudeste. E aí, começando aqui em ordem, vamos de Atlanta Hawks. Né? Atlanta Hawks foi um dos times que, na minha visão, mais se reforçou na off-season. Né? A Atlanta fez excelentes movimentações. Né? Teve ali algumas perdas, perdeu Capela, perdeu Lever, mas, em compensação, chegaram Porzingis, chegou Alexander Walker, chegou Luke Kennard e no draft veio Azanil, que é um jogador que eu vejo com potencial bem interessante. Inclusive nessa temporada mesmo, acho que o Azanil pode ter um impacto, não um impacto muito grande, mas acho que ele pode ter uma minutagem legal. Um jogador que tem características muito, muito interessantes. E aí, com essas chegadas e com Jalen Johnson voltando de lesão, com o Dyson Daniels vindo de uma temporada nível DePoy. Não foi o DePoy, mas poderia ter ganhado. Né? Com o Trae Young precisando renovar, motivado, com um time bom. Esse é o melhor time que o Trae Young já teve na NBA. É o melhor elenco que ele já teve. Né? Tendo o Rizaché vindo para um segundo ano, tendo o Okongo, tendo um bom técnico no Quinn Snyder. Cara, esse Atlanta pode brigar. Esse Atlanta pode brigar. E o que é o brigar pro Atlanta? É uma segunda rodada, é uma vaga direta no playoff, coisa que não acontece há muito tempo. Faz muito tempo que a Atlanta não consegue um top 6. Né? Eu acho que nessa temporada, com esse elenco, a Atlanta pode sim sonhar com top 6, com top 5. Tá? Claro, vai depender da saúde do Porzingis, vai depender da saúde do Jalen Johnson, vai depender muito da saúde desses caras. Vai depender de um Trae Young, né, jogando no nível alto, coisa que eu acho que ele vai jogar, porque com esse elenco
tem como o Trae Young jogar mal. Né? Se ele jogou bem com o elenco que ele teve nos últimos anos, que, né, longe de ser um dos melhores da conferência, agora com esse elenco, que na minha opinião é um dos melhores do leste, cara, o Trae Young deve voar. Né? Vai depender do Dyson Daniels manter a pegada do ano passado, de um Riz Ahmed se desenvolver. Mas, sendo otimista, eu vejo esse time com umas 47, 48 vitórias, brigando por uma seed 5, seed 6 e podendo chegar numa semifinal de conferência. Eu vejo muito esse Hawks. Posso me decepcionar, posso quebrar a cara, mas hoje eu tenho um otimismo muito grande em relação a esse time. É um time que tem tudo, cara. Tem criação de jogo no Trae Young, tem arremesso, tem atleticismo, tem altura, tem defesa. E aí eu tô falando de defesa de garrafão, com Porzingis, com o Congo, e defesa de perímetro, com o Dyson Daniels, com o Alexander Walker, com o próprio Riz Ahmed, que é um bom defensor, com o próprio Jalen Johnson, que é um bom defensor. Tem esse Azanil, que é um coringa em quadra, um jogador muito versátil. E é um bom técnico com o Snyder. O Snyder é um bom treinador para esse time. Então eu tô bem otimista. Minha expectativa, velho, é isso. 47, 48 vitórias. Seed 5, Seed 6 e uma semifinal. Eu tô bem alto com esse Atlanta, mano. Tô bem alto mesmo, tá? Então, sobre a Atlanta, é isso. Indo pro segundo time, Charlotão, né? Charlotte Hornets, que foi outro time que se movimentou bastante nessa off-season. Eu já falei e repito, pra mim foi a melhor off-season que o Hornets teve desde 2018, tá ligado? Na era Lamelo, esse é de longe o melhor elenco que o Hornets montou, tá? É o melhor. O time conseguiu Colin Sexton, conseguiu Connaughton, conseguiu Plumlee, conseguiu Dinwiddie, né? Fez um draft muito interessante com Kalkbrenner, com Sion James, com Knipel, que é um dos melhores arremessadores da classe, talvez o melhor arremessador da classe, né? Então o Charlotte fez excelentes movimentações, não teve nenhuma perda muito impactante, talvez a mais impactante tenha sido o Mark Williams, mas é um cara que, né, machuca toda hora, então não sei até que ponto ele vai fazer falta. Né, o garrafão vai ficar, né, bem enfraquecido, mas em compensação o perímetro de Charlotte vai ser muito forte. Então é um time que fez ótimos movimentos, fez boas aquisições. O problema é a saúde de Lamelo e de Brandon Miller. E esse é o grande ponto de dúvida em relação ao Charlotte. Né? Imaginando um cenário muito otimista, né, onde Brandon Miller e especialmente o Lamelo consigam permanecer saudáveis, consigam ali jogar, né, cada um 60, 65 jogos e tal, eu vejo esse Charlotte brigando por um play-in. Eu consigo ver esse time brigando por um play-in, né? Só que o problema é que imagina Lamelo e Miller, principalmente o Lamelo, jogando mais de 50 jogos, assim, não é só ser otimista, é ser absurdamente otimista, porque o Lamelo não joga 50 jogos há 3 temporadas. Há 3 temporadas ele não joga 50 jogos. Tá ligado? É foda, mano. É foda. E esse time precisa do Lamelo pra brigar por play-in. Sem o Lamelo não tem como. Não tem como, tá? Então, eu tô otimista com esse Charlotte. Eu tô animado com esse Charlotte. Acho que a gente vai ver um Charlotte jogando um bom basquete nessa temporada, sendo competitivo. Só que eu não consigo ser otimista com o Lamelo. E sem ter o Lamelo jogando 60, 65 jogos, esse Charlotte não briga por play-in. Então, sendo realista aqui, imaginando uma temporada do Lamelo jogando 50 não, vai, mas jogando 45 jogos e tal, eu acho que o Charlotte bate suas 29, 30 vitórias e fica ali numa seed 13, 14.
É o que eu acho. Sendo realista. Agora, se LaMelo jogar 50, 60 jogos, se o Brandon Miller ficar saudável, aí esse Charlotte pode beirar, cara, 35, 36 vitórias e pegar uma seed 10. Eu consigo ver esse mundo. Mas vai precisar do LaMelo ficar saudável. E o problema é o LaMelo ficar saudável. Ele não consegue. Ele não consegue, né, Moisés? Ele não consegue. Né? Então, é isso, cara. Charlotte fez uma ótima off-season, fez ótimas... conseguiu ótimos movimentos, conseguiu ótimas chegadas, mas tudo ainda depende da saúde do senhor LaMelo Ball. E esse é o grande problema, né? Na sequência, temos Miami Heat, né? O gigante Miami Heat, que é outro que fez movimentações que me agradaram, né? Claro, poderia ter feito mais, deveria ter feito mais movimentações, com certeza. Com certeza. Porém, conseguiu o Norman Powell gastando pouco do jeito que gastou. Pegar a Fontecchio, renovar com o Davion Mitchell e draftar o muito bom Kasparas e Akutionis, cara, foram bons movimentos. Boas chegadas. Né? Pra mim, Norman Powell é um ótimo reforço. É um cara que adiciona arremesso, é um cara que adiciona criação de arremesso, que é uma coisa que esse Heat precisava muito. Porque o único shot creator que o Heat tinha, né, até chegar no Norman Powell, era o Tyler Hero, né? Então, você adiciona criação de arremesso, adiciona eficiência, você pega o Norman Powell vindo da sua melhor temporada da vida lá em Los Angeles, né? Então é uma ótima chegada. O Iacuchonis é um ótimo jogador, é um ótimo prospecto. Um cara que é um combo guard, faz A1, faz A2, tem um bom passe, tem um bom playmaker e cria também arremesso, tem um bom arremesso e tal. Defende bem, né? Então são boas chegadas. Né? Mantém Davion Mitchell, que deu super certo no time, encaixou bem temporada passada, adiciona arremesso com a chegada do Fontecchio. E tudo isso perdendo quem? Kevin Love, Highsmith, Kyle Anderson e Duncan Robinson. Então, sinceramente, cara, eu acho que o Heat vai estar melhor para essa temporada do que estava a temporada passada. Até porque, diferente da temporada passada, Miami não vai ter que lidar com o puta drama do Jimmy Butler, que atrapalhou muito o início da temporada do Heat, né? Toda a novelinha do Butler estragou e comprometeu demais a temporada do Heat temporada passada. Então, acho que o Heat tende a ser melhor do que foi ano passado. Né? Vai ter um Tyler Hero já consolidado como All-Star, né? Ou pelo menos a tendência, né, que ele se consolide como um All-Star nesse leste, deve ir para mais um All-Star, na minha opinião. Tendo um Bam Adebayo, tendo o Andrew Wiggins, tendo um Kelewar melhor, né? Um Jaime Jaquez Jr. que tomara, né, evolua. Um Jovic vindo de um bom Eurobasket. Então a tendência é que o Heat seja melhor, cara. Né? Seja melhor. Né? Eric Spoelstra segue por lá. Firme e forte. Então, eu acho que a gente vai ver um Heat entregando ali suas 38, 39 vitórias, né? Pegando ali um play-in, talvez, uma seed 7, ou se pá, dá até pra pegar uma seed 6, não me surpreenderia, mas eu acho mais provável uma seed 7. E chegando na primeira rodada, cara. Eu acho que é isso, né? Ah, Luiz, mas, pô, é pouco pro Heat, você não acha? Cara, dada a realidade do Heat, eu não acho pouco, não. Acho que é bem realista. Imaginar um Heat passando da primeira rodada é ser bem otimista. É ser muito otimista, tá? Então, eu acho que é uma prévia bem pé no chão, assim, pro Heat. Bem pé no chão, tá? Então, sobre Miami, é isso. Indo agora pro grande contender da divisão, Orlando Magic, né? O Orlando Magic não tem pra onde correr, gente. É contender
contender mesmo, nesse leste. É um time que fez 2 excelentes aquisições no off-season, né? Pegou Desmond Bane, pegou Ty Jones. Gosto demais dessas 2 chegadas, especialmente a do Desmond Bane, que mesmo tendo custado muito caro, né? O Orlando teve que abrir mão de um capital de draft colossal para pegar o Desmond Bane. É um jogador muito bom, um dos melhores arremessadores de 3 da liga, um cara que nos últimos anos evoluiu muito como playmaker, evoluiu muito como criador de arremesso, né? Que são 2 coisas que esse time do Magic precisava urgentemente, especialmente de arremesso. Então ele chega para suprir uma necessidade latente do time. Ty Jones também, um playmaker bem confiável, né? Um PG com bom passe, com boa leitura de jogo, outra coisa que esse Magic precisava muito. Então o Magic adiciona 2 jogadores que suprem 2 carências gritantes que esse time teve nos últimos anos, sem perder nenhuma peça muito relevante. Tipo o KCP. O KCP chegou com uma expectativa alta, mas passou longe de suprir, né? De corresponder. O KCP foi uma grande decepção no Magic, temporada passada, né? Então o Magic se livra do KCP, que foi uma decepção, que tinha um contrato, né, gordo, perde Cole Anthony e Gary Harris, sabe? E de quebra, fez um bom draft, Jayce Richardson, uma ótima escolha, tá? Outro cara que pontua, arremessa bem, né? Então o Magic supre suas carências, traz um puta jogador que é o Desmond Bane, que muito provavelmente vai brigar pra ser All-Star nesse leste, tá? E isso tudo tendo um Paulo Banchero em franca evolução, um Franz Wagner em franca evolução, acabou de fazer um baita Eurobasket. Tendo o Jalen Suggs, tendo o Jonathan Isaac, tendo o Wendell Carter, tendo o Bitadze, tendo um ótimo técnico no Jamal Mosley. Então, esse time do Magic tem tudo para ser um candidato fortíssimo a finalista de conferência. Né? Hoje, para mim, os 3 principais candidatos a ser o representante do leste nas finais da NBA é Knicks, Cavs e Magic. Nessa ordem, tá? É Knicks o grande favorito, Cavs o segundo e o Magic o terceiro. Magic vem para ser seed 3 forte nessa conferência. Vem para beirar 58 vitórias. Eu acho que o Magic vai ser um time de 55 a 58 vitórias. Tá ligado? Uma das melhores defesas da conferência, um ataque muito mais produtivo, né? Com 3 potenciais All-Stars nessa temporada. Não seria surpresa que o Magic botasse Franz, Paolo e Bane no All-Star. Não me surpreenderia esses 3 indo pro All-Star. Tá? Então, eu tô muito alto nesse Orlando Magic. Tô muito confiante nesse time. E acho que esses caras vêm pra ser, né, a próxima sensação dessa conferência no futuro. Pra esse ano, acho que Knicks e Cavs estão um pouquinho acima. Não muito, mas estão um pouquinho acima. Mas pensando nos próximos anos, cara, com o Paolo evoluindo cada vez mais e tal, esse Magic tem tudo pra ser o dono da conferência em pouco tempo. Em pouco tempo, tá? Esse time vai ser os carai de asa. Vai ser os carai de asa. Tô muito alto com esse time do Magic. Pra essa temporada, acho que o teto, o máximo, seria a final de conferência, tá? O piso seria um segundo round. Né? Acho que dá pra classificar assim. E aí, pra gente encerrar, vamos com o último time, que é o grande Washington Wizards, né? Wizards que foi o grande saco de pancadas do leste nos últimos anos. Um dos times... Um dos não, né? O time menos interessante da NBA, o time que menos gerou interesse, o time que menos teve jogos assistidos, né? Eu acho que nessa temporada a gente vai ver um Wizards diferente. Não vai ser um Wizards competitivo na questão de brigar por play-in e tal, não acho. Mas eu, sinceramente, acho que a gente vai ver um Wizards jogando um basquete legal, sabe? Vencendo alguns joguinhos.
E por quê? Porque teve boas chegadas. McCollum chegou na troca ali do Jordan Poole. Cam Whitmore chegou. Esse eu tenho expectativas muito altas. Ele com mais minutos, com mais chance. Acho que o Cam Whitmore tem tudo para ser um estouro. Malaki Branham chegou. Dillon Jones chegou. Blake Wesley chegou. E chegou no draft Trey Johnson, que é um dos meus prospectos favoritos da classe. É um shot creator de altíssimo nível. Pra mim, é o melhor arremessador da classe, junto do Conk Knippel. É um cara que tem toda a pinta de ser uma futura estrela da liga, mano. Eu vejo esse potencial no Trey Johnson. Eu vejo, né? Ainda pegou o Will Riley, que é um bom jogador também. Então, ótimas chegadas, né? Perdeu ali quem? Sadiq Bey, Brogdon, Smart e Poole. E vai ter, mano, um Coulibaly evoluindo, um Alex Sarr evoluindo. Esses dois não devem jogar no começo da temporada, estão machucados, né? Mas em algum momento eles vão voltar. Entendeu? Então, eu realmente acho que veremos um Washington Wizards jogando basquete. Jogando basquete. Acho que eles vão vencer os seus 23 a 25 jogos. E não acho que vai ter a pior campanha da conferência, tá? Não acho. Acho que... Vou te falar. Periga o Wizards ficar em 12º, 13º, viu? Periga. Periga. Porque com o McCollum, com o Chris Middleton ali, e com o Trey Johnson e tal, esse time vai ganhar jogos. Esse time vai ganhar jogos. Tá? McCollum e Middleton garantem vitórias. Esses dois juntos garantem vitórias. Garantem vitórias, no caso. Garantem. Tá? Então, pra quem acha que o Wizards vai ser um saco de pancadas, vai ser um time horroroso de ver jogar, não acho. Não acho. Pra mim, o Wizards não será o pior time da NBA nesse ano. Não vai ser. Acho que esse posto vai ficar entre Jazz, vai ficar entre... Brooklyn tem grandes chances de ser o dono da pior campanha da temporada. Grandes chances. Mas eu acho que o Wizards não vai ser esse time, não. Não acho. Principalmente por ter McCollum e Middleton. Esses dois garantem resultados. Garantem. Tá? Então, é isso. Sobre a divisão Sudeste, é isso que eu tenho pra falar. Amanhã iremos analisar mais uma divisão, né? Inclusive, comenta aí qual a próxima divisão que você quer que eu analise. E é isso, minha gente. Obrigado a todos pela audiência nessa quarta-feira. O programa hoje saiu um pouquinho mais tarde. Tive alguns imprevistos durante o dia, mas tá entregue. Tamo junto, grande abraço. Beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau.